Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. É um privilégio para mim, lógico, e é uma alegria muito grande poder ministrar a palavra de Deus, sabendo da responsabilidade que nós temos. Porque é muito mais cômodo estar embaixo ouvindo, não é? Mas aqui também temos uma responsabilidade, eu creio. Deus tem uma palavra no nosso coração nesta noite, não só hoje, mas todos os dias que nós estamos na casa do Senhor. Ele sempre tem uma palavra que vai de encontro ao nosso coração, e hoje não é diferente. Eu queria que vocês colocassem de pé, por favor. Você abre a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus, no capítulo de número 12, a partir do verso 33. Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 33. Eu gosto muito daquele louvor que foi cantado aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Que deve ser maravilhoso, né? Todos acharam? Amém. Capítulo 12 de Mateus, a partir do verso 33, diz assim: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. O homem bom tira tesouro bom das coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Amém? Com a sua cabeça, repita comigo. Diga: Senhor, hoje eu preciso ouvir a tua palavra, porque eu preciso que o Senhor fale comigo de uma maneira especial, e que isso, o teu nome seja louvado, e o teu nome continue sendo engrandecido neste lugar. Amém. Toma os seus filhos. Meus irmãos, essa é a palavra, são palavras do próprio Jesus aos fariseus, porque Jesus, ele era acusado pela hipocrisia que os fariseus tinham a respeito dele. Ele traz uma palavra questionando se eles estavam certos ou se eles estavam errados. Ele dizia: olha, como vocês, como sendo mal, podem ter boas palavras? Como vocês, sendo maus, vocês podem falar algo bom de alguém? Ele diz: olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, se o seu coração está cheio de maldade, isso ele falando para os fariseus hipócritas. Se o seu coração está cheio de coisas más, como é que vai sair coisas boas? E trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, nós não podemos fugir dessa palavra. Como Jesus fala: olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de rancor, se o meu coração está cheio de ódio, se o meu coração está cheio de tristeza, se o meu coração está cheio de angústia, se o meu coração está cheio de ansiedade, é disso que a minha boca vai externar. Mas se o meu coração está cheio de paz, de alegria, de regozijo, de esperança,
E agora ele dá continuidade dizendo: olha, toda palavra nécia que vocês disserem, vocês darão conta no dia do juízo. Ou seja, Deus vai julgar aquilo que está em seus lábios. Se Deus não tivesse a preocupação daquilo que está nos nossos lábios, Ele não teria deixado tantas palavras ou tantas referências bíblicas acerca da nossa palavra, ou daquilo que sai dos nossos lábios. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, Salomão diz assim: olha, de tudo que se tem ouvido, guarda, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus trará juízo todas as coisas, e todas aquelas que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer juízo à nossa conduta. Aí vem Hebreus capítulo 4, verso 13, o autor diz assim: não há criatura nenhuma encoberta diante dos olhos de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos que prestar contas ou que tratar. Então, se Deus vai trazer a juízo o nosso comportamento, Ele vai trazer a juízo, ou seja, Ele vai julgar também aquilo que sai dos nossos lábios. E aí alguém pode dizer para mim assim: pastor, e se eu falar algo bem baixinho, será que Deus vai ouvir? A Bíblia diz, o salmista escreve no Salmo 139, 4, e diz: olha, antes mesmo que a minha palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece. Então nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos sim que nos preocupar com aquilo que sai dos nossos lábios. Tiago escreve no capítulo 1, verso 19: todo homem esteja pronto a ouvir e tardio para falar. Ou seja, ouça mais do que fale. Eu vi uma frase essa semana, ele dizia assim: quanto menos você falar, mais as suas palavras vão ter credibilidade ou valor. Quanto menos nós falamos, mais crédito nós vamos ter. Por quê? Porque imagina uma pessoa que fala demais. E há um ditado popular que diz que quem fala demais dá bom dia. Não tem? Então, como alguém que fala, às vezes ele pode escapar de uma palavra ou várias palavras que não vão edificar ninguém. Então, se realmente, trazendo, como diz a pastora, parafraseando, se Deus quisesse que nós falássemos mais do que ouvíssemos, Ele teria colocado 2, 3 bocas e um ouvido só. Olha o que a palavra diz, meus irmãos, no capítulo 15, verso 23 de Provérbios: o homem se alegra de dar uma resposta adequada, e a palavra dita a seu tempo como boa é. Palavra adequada é aquela palavra verdadeira, aquela palavra que vai de encontro à necessidade daquele que ouve. A palavra de Deus, ela diz, meus irmãos, em Efésios 4 e 29, que não saia palavra alguma da sua boca que não seja para edificação daqueles que ouvem. Então, se a sua palavra não vai edificar ninguém, então eu vou dizer, então eu vou falar, então eu vou recuar. E Paulo, ele escreve a igreja de Éfeso pela preocupação justamente daquilo que estava saindo da boca de alguém. Então, se aquilo que sai do meu lado não for para edificar quem ouve, então por que eu vou dizer? Se vai ferir, por que eu vou dizer? Se vai entristecer, por que eu vou dizer?
o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você vê que Deus, Ele se preocupa com as nossas palavras. E todas essas instruções é justamente para que nós venhamos perceber, ou antes de nós falar, nós sabemos a consequência que isso vai trazer. Pastor, o meu pavio é tão curto que quando eu vi, eu já falei, peraí. Há um fruto do Espírito chamado temperança, que é nada mais do que o domínio próprio. Então, da mesma maneira que eu tenho que dominar as minhas atitudes, eu também tenho que dominar as minhas palavras. Então ele está dizendo, olha, a resposta branda desvia o furor, mas se eu venho com uma palavra dura, isso vai suscitar a ira de quem está ouvindo, ou para quem eu estou direcionando esta palavra. Você vê a preocupação de Deus com aquilo que verdadeiramente sai dos nossos lábios? Quem está entendendo? Provérbios 12 e 18. Há palavras que são como ponta de lança, mas na língua dos sábios a cura. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Há palavras que saem da nossa boca que são como ponta de lança, mas na boca do sábio a cura. Agora eu pergunto, uma ponta de lança serve para quê? Se não para ferir. Então muitas vezes o que o Salomão está dizendo é que muitas vezes uma palavra ela fere mais do que um golpe. Uma palavra dirigida ela fere mais do que um cruzado de direito. Mas na boca do sábio ela cura, ou seja, as suas palavras podem curar alguém. Às vezes a pessoa está ali angustiada, entristecida, amargurada, e você vai com aquela palavra branda, com aquela palavra de edificação, e automaticamente aquela pessoa é curada, porque na boca do sábio também há cura. Olha que interessante isso, meus irmãos. Olha que interessante para nós refletirmos. E há uma preocupação sim de Deus para com isso, uma vez que até isso pode nos absolver, como pode nos condenar. E é uma coisa aparentemente que não se tem muita preocupação com isso, mas uma vez que nós sabemos que a vontade de Deus é essa, que nós possamos rever os nossos conceitos e verdadeiramente nos policiarmos no que diz respeito àquilo que sai do nosso lado. Preste atenção no que Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Maçãs de ouro em salvas de prata. O que necessariamente isso quer dizer? Imagina maçãs feitas de ouro colocada em salvas de prata. Será que isso tem algum valor? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então ele está querendo dizer o seguinte: quando você diz a palavra no tempo certo, essas palavras têm um grande valor. Quando você diz as palavras no momento que elas têm que ser ditas, elas têm muito valor, tanto para quem fala, quanto para quem as ouve. Então nós temos sim que nos preocuparmos com aquilo que sai dos nossos lábios.
Pastor, eu tenho uma preocupação porque eu não consigo conter a minha língua. Tiago, ele diz o seguinte: que homem nenhum pode conter a sua língua. Mas quem é que pode conter? Além de mim, o próprio Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte: um homem não pode refrear a língua do outro, mas eu posso sim. E além de mim, existe alguém superior a mim que também pode fazer. Se eu não consigo, uma outra pessoa tampouco vai conseguir, mas nós servimos um Deus que pode. Pastor, como é que você me prova isso? A Bíblia diz que Isaías, ele tem uma experiência com Deus. Ele diz: olha, ai de mim, que vi o Senhor. E ele descreve essa visão, e quando ele diz: olha, ai de mim que vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Ele diz: olha, os meus lábios são impuros, e eu habito em um povo de impuros lábios. É como se Isaías estava dizendo: Senhor, eu não sou apto para esse serviço. Eu sei que o Senhor está me convocando, mas é como se Isaías estivesse pedindo socorro a Deus. Senhor, eu tenho esse problema. E Deus automaticamente entende o pedido de socorro de Isaías. E aí Deus ordena que o serafim vai até o altar do Senhor com uma tenaz ou com uma pinça. Ele pega ali uma brasa viva e coloca nos lábios de Isaías e diz: olha, o seu pecado está purificado. Aí Deus falou: vou fazer a prova dos 9. A quem enviarei? E quem há ali por nós? Aí Isaías disse: Senhor, eis-me aqui. Parece que eu estou vendo um anjo voando. Amém, meus irmãos? Então, se eu não consigo, se ninguém consegue, eu preciso pedir socorro a Deus. Senhor, me socorre, me ajuda, porque eu não quero continuar dessa maneira, porque eu sei que eu estou entristecendo ao Senhor. Eu sei que essa não é a sua vontade para a minha vida, uma vez que o Senhor tem várias referências que me faz repensar naquilo que sai dos meus lábios. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E a preocupação maior é que um dia nós vamos prestar conta a Deus das nossas palavras. Meus irmãos, tem uma passagem muito interessante, se quiser acompanhar, em Tiago. Tiago, no capítulo de número 3. Olha que coisa interessante. Aqui uma leitura um pouco extensa, mas eu quero que você preste muita atenção. Meus irmãos, toda a palavra diz que nós prestaremos conta diante de Deus de toda a palavra frívola que sai dos nossos lábios. Quando se fala a palavra frívola, não é quem sabe aquela piadinha sem graça que você contou, mas é algo muito mais profundo, principalmente diante de Deus. Às vezes você promete alguma coisa e você não cumpre. Essa é uma palavra frívola, porque você proferiu com seus lábios. E a palavra de Deus nos orienta dizendo assim: olha, que a palavra do crente, do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, seja assim, sim, e não. Ou é sim, ou é não. Agora, se eu disser sim e não cumprir,
dizer alguma coisa para Deus ou fazer um voto a Deus, porque Deus não se agrada de todos. Ele continua dizendo assim: olha, se você fizer algum voto a Deus, não tarde em cumpri-lo, porque certamente Deus requererá de ti. Então, muito mais do que prometer algo a alguém e não cumprir a Deus, é muito mais responsabilidade. Quando fizeres algum voto a Deus, pastor, eu posso fazer? Claro, não só pode, como deve. O pastor constantemente ele diz isso. Mas se eu fizer, que eu devo cumprir. Porque foi uma promessa, meus irmãos. Voto é uma promessa. Eu prometi que vou fazer, e eu tenho que fazer. E aí ele diz: olha, se você souber que você não vai cumprir o seu voto, então ele diz: olha, então é melhor que você não faça. Então o que eu tenho que fazer antes de dizer alguma coisa para Deus ou fazer um voto com Deus? Será que eu tenho condições de cumprir? Será que eu tenho condições de cumprir aquilo que eu prometi ou o voto que eu fiz? Então nós temos sim, meus irmãos, que nos preocuparmos com isso. Olha o que diz o Tiago no capítulo 3, a partir do verso de número 1. Eu termino com isso. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ele está dizendo o seguinte: nós temos que nos policiarmos, ou não tropeçarmos nas nossas palavras. Porque quando eu não tropeço, ou quando as minhas palavras realmente estão de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, ele está dizendo que eu também consigo refrear o meu corpo. Verso 3: ora, se como freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Verso 4: observai igualmente os navios, ou algumas versões não, as naus, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso de timoreiro. Verso 5: assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Olha o que ele está dizendo, meus irmãos. Uma fagulha é uma coisa tão pequena, mas que pode fazer um estrago muito grande. As nossas palavras, que sejam poucas palavras, mas essas palavras podem trazer um incêndio muito grande. Então, meus irmãos, nós temos sim que nos preocuparmos. Quem já viu aquele experimento social? Eles fazem uma fila de pessoas, aí alguém cita uma frase aqui, e ela vai se distorcendo, chega lá, não tem nada a ver com aquilo que foi dito aqui no começo. É justamente isso. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Olha, então, se preocupe. Se preocupe com aquilo que pode gerar, porque é uma fagulha só. Quem viu esses incêndios de beira de estrada que faz um estrago por causa de um topo de cigarro que é jogado na pista? É justamente o que ele está dizendo. Às vezes uma palavra pode incendiar uma floresta inteira. Olha o verso número 5. Ou melhor, o verso número 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade.
Ele está escrevendo para quem? Para homens e mulheres de Deus. Ele está dizendo: olha, a sua língua pode ser inflamada pelo inferno. Ou seja, você pode estar emprestando a sua língua para o inimigo falar. Olha como isso é forte e profundo, meus irmãos. Tiago está dizendo assim: olha, toma cuidado para que você não seja um instrumento do inimigo através da sua língua. Ah, pastor, mas eu sou crente. Mas quando eu estou falando mal, denegrindo a imagem de alguém, é o Espírito de Deus que está me usando? Ou é eu estou emprestando os meus lábios para o inimigo? É bom que nós refletamos sobre isso. É bom que nós revenhamos ou rever alguns conceitos. Porque essa é a preocupação também de Deus para com a nossa vida. Ah, pastor, quando eu vi, eu já falei. Às vezes, antes de vir à mente, a pessoa já falou, não consegue, a mente não consegue acompanhar a fala. E isso pode trazer um estrago muito grande. E isso pode trazer um prejuízo muito grande, não só para quem ouve, mas também para quem fala. E aí ele continua dizendo: olha, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos que se doma e tem sido domada pelo gênio humano, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, o que eu disse antes, e é mal contido, carregado de veneno mortífero. Verso 9: com ela bendizemos ao Senhor Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas espera aí, o que o Tiago está dizendo aqui? Com a mesma boca eu adoro e engrandeço o nome de Deus, e com essa mesma boca eu amaldiçoo os homens? Que história é essa? E tem uma coisa aqui importante para nós refletirmos, irmãos. Você que tem criança, toma cuidado com aquilo que você diz a respeito dela. Porque da mesma maneira que você abrir a sua boca para abençoar o seu filho, Deus vai falar: não, então eu vou fazer. E da mesma maneira que você abre a sua boca para amaldiçoá-lo, o inimigo vai falar: tá bom, deixa comigo. Mesmo que seja um tom de brincadeira, meus irmãos, você está profetizando sobre a vida dele. Ah, menino, você não presta. Opa, toma cuidado. Ah, esse menino é perturbado. Toma cuidado. Ah, desse jeito você nunca vai ser ninguém na vida. Ei, tome cuidado. Ele é peralta, tudo bem. Mas meu filho é uma bênção. Meu filho é uma bênção e vai continuar sendo uma bênção. Porque foi um presente de Deus para a minha vida. Meus irmãos, isso é muito preocupante, é muito importante que nós refletamos nisso. Como é que eu posso aqui estar adorando o Senhor? Eu te louvarei e agradecerei o teu nome. E aí eu saio para fora, para um lugar. E ele diz assim, continuando. Verso de número 10: de uma só boca provém bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim? Acaso pode uma fonte do mesmo lugar que é
De uma mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa ao mesmo tempo. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite? Se preocupe com aquilo que sai do seu lado. Use a sua boca para edificar alguém. Use a sua boca para abençoar alguém. Use a sua boca para alegrar alguém com as suas palavras. Como eu disse lá no início, a sua palavra pode curar alguém. Se as suas palavras forem sábias. Pastor, por mais que eu tente, eu não consigo. Talvez com você não consegue. Mas peça socorro a Deus, assim como Isaías pediu, meus irmãos. Com certeza Ele vai te atender. Com certeza Ele vai te ajudar. Com certeza Ele vai mudar essa situação na sua vida, assim como mudou na vida de Isaías. Fique de pé, por favor. Será que isso não é preocupante? Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade, tanto conosco mesmo, tanto com a sociedade. Nós temos essa preocupação. Uma das coisas mais gratificantes que nós cristãos temos é quando alguém diz para você assim: olha, eu gosto de te ouvir. Uma das coisas mais gratificantes é quando alguém chega para você e fala: você é crente? Aí você pergunta: por quê? Fala: nossa, eu só ouço coisas boas dos seus lábios. Olha isso, irmãos. Isso não é gratificante? Agora, e se for ao contrário, alguém fala: pô, esse cara é crente. Rapaz, se for para ser crente assim, eu vou continuar do jeito que eu estou. Eu já ouvi coisas que esse camarada falou, essa pessoa falou, que só Jesus na casa. Então, que a partir de hoje, meus irmãos, se tiver alguém com essa dificuldade e eu não consigo resolver, Deus está pronto. Peça socorro ao Senhor. Peça para que Deus haja na sua vida. Diz para Deus que você não quer continuar dessa maneira, porque você sabe que você está entristecendo o Espírito de Deus. Nunca é tarde, meus irmãos. Nunca é tarde para mudar. E existe um Deus que Ele está pronto para nos ajudar. Existe um Deus que está pronto a mudar a sua história, mudar o seu cativeiro. Feche seus olhos. Você vai falar com Deus agora e nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra é uma verdade para nós. A Tua palavra, Senhor, cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra limpa, a Tua palavra transforma. Porque o Senhor disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho ensinado. Então, que nesta noite, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Isaías, nesta noite, que aquele mesmo serafim que foi até, Senhor, o altar do Senhor e tocou com aquela brasa nos lábios de Isaías, nesta noite também, Senhor, venha tocar nos nossos lábios, venha purificar os nossos lábios, Senhor, venha arrancar todo o mal, tanto do nosso coração como daquilo que sai dos nossos lábios. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai agindo de uma maneira especial, ó Pai. Vai agindo de uma maneira sobrenatural sobre nossas vidas. Nós queremos, Senhor, que saiam palavras de edificação da nossa boca para aqueles que ouvem, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que haja cura nas nossas palavras, que haja cura nos nossos lábios, Senhor.
Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, pastora.